Corinthians finalmente está próximo de anunciar mais um reforço para essa temporada de 2026. Após repercussão ruim nas redes sociais, o Corinthians recuou na intenção de contratar o atacante Rony do Atlético Mineiro e o volante José Martínez finalmente tem uma data mais precisa sobre o seu retorno. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre jogador que tem chamado muita atenção nesse início de 2026, mas não é jogador que está se destacando dentro de campo, e sim polêmicas que estão acontecendo fora das quatro linhas. O Martínez, até o momento, não se reapresentou para essa temporada 2026. Jogador que acabou indo para a Venezuela passar as festas de final de ano, acabou tendo problema com seu passaporte e até o momento não conseguiu retornar. Absolutamente que isso já virou polêmica, o Dorival Júnior já demonstrou irritação por diversas vezes sobre essa situação do Martínez. Tivemos algumas previsões que o jogador deveria ter retornado já algumas semanas atrás, mas até o momento nada de concreto, porque o Martínez simplesmente não chegou. O executivo de futebol Marcelo Paz fez uma nova previsão sobre a possibilidade de retorno do jogador. Marcelo Paz disse que o Martínez estava para resolver o caso do seu passaporte entre a segunda-feira 26 e a terça-feira 27. Então, caso ele consiga resolver, ele deverá chegar ao Brasil nas próximas horas e finalmente se reapresentar, iniciando os trabalhos para essa temporada de 2026. Então, vamos ficar aguardando e acompanhando se realmente o Martínez vai chegar, ou pelo menos o jogador vai se manifestar falando sobre a sua vinda. Lembrando que alguns dias atrás o Martínez acabou emitindo uma nota explicando sobre a sua situação. A minha opinião quanto ao Martínez é a seguinte: situação complicada, em vários momentos parecendo que o jogador não estava em sintonia com diretoria e comissão técnica, o Dorival diversas vezes demonstrando irritação com a situação do jogador. Fato é que apenas estamos tendo previsões sobre a possibilidade de retorno do Martínez ou não. O Marcelo Paz explicou que o Martínez teve o seu passaporte finalizado, não tinha mais folha no seu passaporte disponível para carimbar. Devido a isso, o jogador não conseguiu retornar devido a todas as questões políticas que estão acontecendo na Venezuela. Enfim, o Marcelo Paz disse que a previsão para resolver a situação era entre a segunda-feira 26 e a terça-feira 27, que é hoje. Até o momento não temos nada oficial sobre a vinda do jogador. O que nos resta é continuar aguardando. Ao meu ponto de vista, o Martínez vai ter que ficar um bom período trabalhando, principalmente para aprimorar as questões físicas. O jogador está treinando na Venezuela, mas é totalmente diferente dos trabalhos, ainda mais com os companheiros do CT. Então o Martínez vai demorar um tempo para a preparação. Eu, particularmente, acho que o Martínez acabou fazendo falta em alguns jogos. O Martínez, que é um jogador que sempre demonstrou muita entrega dentro de campo, um jogador de muita raça. Enfim, para mim ele fez falta, mas é aquela questão: se de repente algo não correto aconteceu, medidas precisarão serem tomadas para que sirva de exemplo. Enfim, vamos aguardar se realmente ele voltará. E agora vamos falar sobre o atacante Rony. Após informações que o Corinthians estava monitorando a situação do jogador e preparando uma proposta ao Atlético Mineiro, temos novas informações que a diretoria do Timão recuou devido ao que aconteceu entre nós torcedores. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. No último sábado,
recebemos informações de que o Corinthians estava monitorando, acompanhando a situação do atacante Rony, que pertence ao Atlético Mineiro. Rony, que na verdade ficou durante vários anos no nosso arquirrival, conquistou vários títulos e no início de 2025 acabou se acertando com o Atlético Mineiro. Pelas informações, o Dorival havia pedido a contratação do jogador e o Corinthians estava estudando uma forma para contratá-lo. E não é que realmente o Corinthians estava acompanhando toda a situação do atleta, porque o próprio executivo de futebol, Marcelo Paz, confirmou que o jogador estava sendo monitorado, mas que ainda não havia negociações. E o fato do Corinthians não ter aberto negociações com o Rony pode ter a ver com nós, torcedores. Porque, pelas informações que chegam após todas as questões das possibilidades do Corinthians fazer uma proposta ao Atlético pelo Rony ter vazado e a repercussão negativa entre nós torcedores fizeram com que a diretoria recuasse nessa intenção de tentar contratar o Rony. O Corinthians, que tem valores a receber do Atlético Mineiro, aproximadamente 22 milhões, pelo que se fala, o Atlético está pedindo 25 milhões de reais pelo Rony, então o Corinthians iria tentar algo envolvendo esses valores, mas acabou decidindo não avançar, pelo menos até o momento, devido à repercussão negativa. Claro que, mesmo com isso, ainda a possibilidade de tentar negociar o jogador não está descartada, mas nesse momento podemos tratar que o Corinthians recuou nessa possibilidade. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians recuou na tentativa de contratar o Rony é a seguinte. Primeiramente, isso é uma visão minha. Eu acho que isso é uma forma um tanto quanto mais tranquila de dizer que não vai tentar mais. Ao meu ponto de vista, a diretoria não vai ter coragem, já uso essa palavra, de tentar contratar o Rony após toda a repercussão ruim que teve nas redes sociais, com uma maioria esmagadora de corintianos não aceitando a contratação do jogador. Primeiramente, pagar 25 milhões de reais pelo Rony ou abater da dívida que o Atlético Mineiro tem conosco, não vale a pena. Primeiro, o Corinthians tem que receber do Atlético Mineiro. O Corinthians necessita de dinheiro. O Corinthians tem um monte de coisa para pagar. Então, isso seria totalmente benéfico para o Atlético Mineiro, não para o Corinthians. Então, o Corinthians tem que cobrar, tem que receber o dinheiro. Na minha visão, quando falamos de Rony, e aí vem informação que é o Dorival que pediu, eu fico preocupado. Porque aí eu começo a colocar um pacote. Rony, Alisson. E se esses jogadores não renderem? Ah, mas capitão, nenhum jogador é garantido que vai render. Tudo bem, mas você vai comprar um jogador, você vai adquirir um jogador que já vem há um bom tempo não tendo um rendimento. Então, sinceramente, para mim, não vai ter mais nenhuma procura pelo Rony. Não posso garantir nada aqui, que eu sempre falo para vocês da dinâmica do futebol. Mas não vale a pena, não compensa. Corinthians tem que receber do Atlético Mineiro, volto a dizer a vocês, e pronto, tem que levar na CNRD, porque o Corinthians sempre é cobrado, mas quando o Corinthians tem algo a receber, parece que o Corinthians não sabe cobrar. Então, ao meu ponto de vista, o Corinthians não vai mais tentar contratar o jogador. Claro que não posso garantir nada aqui. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um reforço. Finalmente, o Corinthians está muito próximo. O Corinthians vai anunciar mais um reforço e é um atacante para essa temporada de 2026. Até o momento, 3 contratações, 3 reforços estão confirmados, jogadores já anunciados e apresentados e já fizeram as suas estreias com a camisa do Corinthians. Quem são? Zagueiro Gabriel Paulista, meio-campista Matheus Pereira e o lateral direito uruguaio Pedro Milans. Até o momento, as únicas contratações confirmadas. Sabemos também de alguns jogadores que podem estar próximos de se acertar, como por exemplo o João Ricardo, que é um caso diferente, goleiro que já tem um acerto verbal, mas depende de testes clínicos depois de se recuperar de uma cirurgia no ombro. Previsão entre março e abril as definições finais.
O Alisson, toda a polêmica envolvendo o jogador que foi até o CT e não pôde fazer nada. O Corinthians tem que pagar R$ 1 milhão ao São Paulo e acredito que o Corinthians vai dar um jeito de arrumar esse dinheiro. Pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, não tínhamos nenhuma informação de que o Corinthians havia pago ou, de repente, vai que desiste do jogador. E, claro, o atacante Caio César. Atacante Caio César, que algumas semanas o Corinthians acertou a contratação dele com o Al Hilal. O jogador finalmente chegou ao Brasil, finalmente chegou em solo nacional. Isso aconteceu no início da noite de ontem, finalzinho da tarde, segunda-feira, dia 26 de janeiro, Caio César desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, falou com os jornalistas que estavam lá, foi recebido por um pequeno grupo de torcedores, acabou concedendo uma entrevista rápida, mas fez questão de falar. E dentre as principais coisas que ele disse, ele fez questão de dizer que muito empolgado em jogar no Corinthians, muito feliz com a oportunidade e que qualquer jogador sonha em atuar pelo Timão. Também ele revelou que conversou com o Malcom, companheiro dele no Al Hilal, também teve conversa com o Dorival Júnior e ele também disse que está pronto para jogar a decisão, a Supercopa no próximo domingo, que é a expectativa que nós temos em relação ao jogador. Então, Caio César chegou ontem, chegou cansado, uma viagem longa, muito provavelmente estará hoje no CT Dr. Joaquim Grave iniciando os trâmites para realizar os exames médicos, estando tudo ok, o jogador vai assinar contrato e aí posteriormente será anunciado como mais novo reforço do Timão para essa temporada 2026. Então, finalmente, o Corinthians vai anunciar mais uma contratação e será um atacante. A minha opinião quanto à chegada do Caio César é a seguinte: finalmente o Corinthians vai anunciar um reforço para o ataque. Até o momento, 3 reforços. Jogadores que o mais avançado, Matheus Pereira, que é um meio-campista, um volante, um construtor de jogadas ofensivas, mas está mais cuidando do setor do meio-campo do que construindo jogadas. E o zagueiro Gabriel Paulista e o lateral direito Pedro Milan são defensores. Então, Caio César será o primeiro reforço para o ataque dessa temporada. Caio César, que é tratado como a principal contratação até o momento, por ser um jogador para o setor ofensivo, um jogador muito pedido pelo Dorival desde a janela de transferências da temporada passada, antes mesmo do Transferban, um jogador que chega trazendo muita empolgação devido à sua habilidade, devido à sua velocidade, um jogador que é tido como um velocista e que pode resolver partidas em situações que as equipes adversárias estiverem bem compactas com as linhas bem baixas. Então, Caio César estava sendo muito aguardado, finalmente chegou. Então, com isso, o Corinthians vai anunciar mais um reforço, vai anunciar mais uma contratação e é um atacante. Lembrando que eu sempre falo a vocês que eu particularmente prefiro que tudo se resolva, o jogador faça os exames, seja aprovado. Vamos esperar as confirmações oficiais do clube. Por isso que eu falo a vocês que o Corinthians está prestes. O Corinthians vai anunciar mais um reforço, estando tudo ok com o Caio César. E tomara que ele se dê bem nessa passagem pelo Timão, jogador que chega por empréstimo de uma temporada junto à equipe do Al Hilal. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de toda essa situação envolvendo o José Martínez? Será que realmente ele deverá chegar ao menos essa semana? E quanto a essa informação que o Corinthians recuou na tentativa, pelo menos na ideia, de contratar o atacante do Atlético Mineiro, Rony. E por falar em atacante, e o Caio César chegou, agora fará exames e posteriormente vai assinar contrato e será anunciado. Vocês estão empolgados com a chegada do atacante? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!